Prontinho. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à desta vez, a nossa última aula, né? Nosso último encontro, nosso último debate. Daqui a pouco vocês devem ver um gato aparecendo aqui atrás, eu estou vendo só o barulho dele brincando aqui atrás dos livros, mas enfim. Então, o nome da aula de hoje é Make Good Art, né, por conta do discurso que eu já comentei do Neil Gaiman, o discurso que ele deu na University of Art da Filadélfia, e a gente vai falar bastante sobre algumas coisas que ele comenta no discurso, então se você ainda não viu, eu recomendo fortemente, são 20 minutos de pura inspiração. E a gente vai comentar sobre outros autores também, dar alguns exemplos, ler alguns trechos, e conversar um pouquinho sobre literatura, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, para falar sobre a aula de hoje, a gente vai falar um pouco também sobre voz, e eu acho que vai ser interessante a gente já dar o início para vocês verem na prática como tudo irá acontecer no nosso encontro de hoje. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre poesia e falar um pouquinho sobre a diferença entre o texto e a leitura. Às vezes, durante uma aula, a gente faz esse momento, né, de declamação, de ler algum texto, de comentar algum texto durante uma leitura, e a gente sabe que isso traz impressões diferentes, principalmente, né, para o receptor daquele discurso, daquela linguagem. Por exemplo, um texto de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, do Ferreira Goulart, normalmente a gente encontra nessa forma de texto, né? E a gente sabe que ele tem um efeito diferente, por exemplo, de uma tirinha, como é o caso do Calvin Haroldo, né? Calvin and Robbins. E é interessante que algumas vezes a leitura ela modifica bastante do que a gente está analisando ali no caso. Por exemplo, o Augusto dos Anjos, e na verdade até o João Cabral de Melo Neto, a gente pode afirmar isso dele também, que eles fazem poesias para serem lidas em voz alta. É aquela poesia que lembra bastante a poesia de cordel também, que é uma poesia que ela é feita para ler, ser lida em voz alta e para, por meio disso, trazer impressões diferenciadas para o seu leitor, ali para o seu receptor, para o seu ouvinte. E a gente sabe que cada vez mais os podcasts têm ganhado espaço aí justamente por conta disso, às vezes da facilidade em atingir outros públicos. O próprio Bukowski, que eu comentei aqui como alguém que foi feito para ser lido em voz alta, ele dava eventos em que ele chegava e lia as poesias dele, muitas vezes novidades, e o pessoal adorava ver aquele momento em que ele chegava e ele mesmo lia suas poesias, porque era um show à parte, era um momento diferenciado ali de espetáculo literário. Então é interessante quando a gente escreve um texto, quando a gente escreve uma poesia, quando a gente escreve um conto, a gente pensar nisso também. Será que eu consigo ler em voz alta esse conto? Quais são os efeitos que ele traz? Porque muitas vezes, e dentro da literatura isso foi bastante trabalhado, existem aliterações, existem assonâncias, existem alguns elementos ali dentro daquele texto que vai trazer um ar diferenciado para a leitura. E a gente deve estar atento, né? Nós devemos estar atentos a esses detalhes, a esses pequenos detalhes que podem fazer tanta diferença. Então, quando eu penso em poesia, eu tenho que fazer, né, essa diferenciação. Essa poesia ela está sendo feita para texto, ela está sendo feita com sentido de leitura, para ser lida em voz alta, para ser o quê? Qual é a minha intenção, né, com aquele espetáculo? Que tipo de espetáculo eu pretendo propiciar ao meu leitor? Eu quero que ele sente sozinho e leia o livro, eu quero que ele leia aquele conto ali numa roda de amigos, em um encontro aleatório, eu quero que ele tenha que tipo de experiência,
né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem valorizado essa questão de experiência, em alguns sentidos positivamente, em alguns sentidos negativamente, porque hoje em dia também calhou que os preços absurdos são gourmet por conta da experiência, né? O cinema mesmo é uma arte que está ficando cada vez mais inacessível ao público comum, porque a questão da experiência que acontece ali está sendo levada a um patamar absurdo, né? Preços absurdos, você tem que deixar o carro lá no estacionamento para conseguir comprar uma pipoca, esse tipo de coisa. Então, dando continuidade, vamos começar com uma poesia para ser lida em voz alta. Vamos começar com uma poesia do Augusto dos Anjos e depois, no final, a gente comenta um pouquinho sobre ele. Augusto dos Anjos, ele tem essa poesia chamada Versos Íntimos, em que ele diz: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Esse é um poema muito famoso do Augusto dos Anjos, Os Versos Íntimos, e ele é muito interessante por alguns sentidos que podemos atribuir a ele, e principalmente pelo tanto que os versos ficaram famosos, né? Se apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, essa questão dessa ideia que o beijo, amigo, é a véspera do escarro, que, tipo, quem te ama hoje pode ser uma pessoa que te odeia amanhã na mesma proporção. Se ela te ama muito, provavelmente ela também vai te odiar bastante. Olha o gato aqui aparecendo para dar o seu ar da graça. E é interessante também essa questão do somente a ingratidão, esta pantera, né, foi tua companheira inseparável. E que o homem nessa terra miserável, ele mora entre feras e sente essa inevitável necessidade também de ser fera. Lembra também o pensamento do Nietzsche, quando ele dizia que quando a gente olha para o abismo olha de volta para a gente. E quando a gente vive entre feras, o normal é você se acostumar àquele ambiente e tornar-se também fera, né? Tornar-se também esse tipo de animal. A poesia do Augusto dos Anjos, ela se caracteriza por essa linguagem inusitada. Ele usava termos, às vezes, escatológicos, às vezes farmacológicos. Ele usava uma linguagem que parecia não caber muito bem dentro da poesia, mas que ditou, né, uma mudança nessa tradição literária, mostrando que, às vezes, a poesia pode ser também fezes, como diria o próprio João Cabral de Melo Neto na Antíode. Então, ele às vezes usa termos baixos, termos antipoéticos, mas isso não diminui em nada, né, a poesia dele. E, às vezes, com esse tipo de fala, ele remete a gente a um pensamento do grotesco, né? Tem sonetos interessantes dele, como o Morcego, ou até em versos, né, mais específicos, quando ele fala, né, por exemplo, o beijo amigo é a véspera do escarro, né? Escarra nessa boca que te beija, né? São coisas assim que remetem a essa ideia do grotesco, do nojento, né? E apesar desses termos antipoéticos que ele usa, a poesia do Augusto dos Anjos ela ainda é extremamente musical. Ela ainda tem esse rigor de forma, né? Seja por desejo do autor, seja por meio da palavra, né? Que tem essa sonoridade potencial ali, mas isso acontece de fato dentro da poesia do Augusto dos Anjos. E são alguns elementos que nós podemos destacar dentro da poesia dele, com toda certeza. Eu recomendo bastante a leitura dos outros poemas também do Augusto dos Anjos, que foi um
um genial poeta nacional. E, do mesmo jeito, eu sempre gostei dele desde criança, né? Então, ele... Não desde criança, desde jovem. Acho que é uma leitura que o jovem pode ter um apreço interessante, do mesmo modo como é o apreço de muitos jovens com relação à Lira dos 20 anos, né? E outras poesias do Álvares de Azevedo, que ele faz toda aquela relação com a morte, né, com outras coisas assim, mais sombrias, mas que chamam muita atenção, principalmente desse tipo de plateia, beleza? O próximo poema que a gente vai comentar é justamente a maneira de se fazer isso totalmente diferente. Enquanto a gente percebe uma riqueza vocabular bem interessante, uma busca pelo grotesco ali no Augusto dos Anjos, a gente percebe que a poesia ela também pode ser feita de uma maneira muito simples, muito tranquila, e às vezes até com um tom bem humorado. E para trazer isso, eu quero trazer esse poema de Carlos Drummond de Andrade, dessa cidadezinha qualquer. Então vamos lá. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. E quando a gente olha para esse poema, a gente fica, como assim, cara? Isso não pode ser um poema, não valeu aí, ele não trouxe aquele tom rebuscado, aquele tom exaltante da poesia, mas é uma poesia do mesmo jeito. Se você analisar a cidadezinha qualquer, que pode ser qualquer lugar, aquelas casas entre as bananeiras, cara de interior nacional, as mulheres entre laranjeiras, um pomar, um amor, um cantar, um homem que vai devagar, ali no interior sem pressa, ou até o cachorro vai devagar, a gente percebe essa natureza acompanhando o sentimento do poeta, um burro vai devagar, não importa que animal seja, devagar as janelas olham, aquela questão dos vizinhos olhando pela janela, o que está acontecendo, né? Pela cidade. E eita vida besta, meu Deus. É uma memória afetiva até de determinado local, de uma cidadezinha do interior, de uma cidade que ele narra ali. Quem sabe Itabira do Mato Dentro, né? Terra de Drummond. E ela é repleta de procedimentos irônicos dentro da poesia. O primeiro procedimento irônico é justamente essa questão de tudo acontecer devagar, de tudo ser bastante simples, e depois ele fala, eita, vida besta, meu Deus. Tipo, com qual é o sentido que ele quer trazer para isso, né? Então, a poesia ela pode ser feita de maneiras diversas, e a gente tem toda essa riqueza dentro do trabalho literário que é possível para que a gente desempenhe, né, enquanto autores. E voltando em João Cabral de Melo Neto, que é um autor que eu gosto de destacar sempre, que é um autor que eu aprecio bastante. Quando você aprende a ler João Cabral de Melo Neto, é impossível não o amar. João Cabral de Melo Neto é um autor assim brilhante. E ele tem essa poesia que é chamada de O Artista Inconfessável. E é interessante levantar uma discussão a respeito do artista inconfessável. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil, nunca o esquecer. Mas fazer o inútil, sabendo que ele é inútil, e bem sabendo que é inútil, e que seu sentido não será sequer pressentido, fazer, porque ele é mais difícil do que não fazer, e dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor, ninguém que o feito o foi para ninguém. O uso aí
da letra maiúscula é interessante. E é uma coisa que a gente já começou a levantar na aula passada. Na aula passada, a gente começou a falar sobre aquela questão da positividade tóxica, a gente começou a falar sobre o Gramsci, sobre o Antônio Gramsci, o italiano, dizendo a respeito do otimismo, né? Da vontade, o pessimismo da razão, em que não adianta a gente cruzar os braços achando que mudaremos o mundo quietos, né? Não se muda o mundo apenas com notas de repúdio, é preciso de ação, é preciso ter algo além, né? E em Um Artista Inconfessável, ele vai falar justamente disso, ele fala que qualquer coisa que a gente faça é inútil. A gente, né, enquanto humanos, a gente precisa compreender a nossa o quão ínfimo nós somos, a nossa insignificância, né? Tem um episódio muito interessante de um desenho que um dos personagens ele está lá se perguntando, né, qual é o sentido dele na vida, no universo e tudo mais. Qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Ele não responde 42. Ao invés disso, ele começa a ouvir os astros cantando, o sol, os planetas, e eles começam a explicar, por meio de uma linda canção de um desenho infantil, que ele é poeira de estrelas, que ele é um micro átomo ali perante o universo, né? É muito interessante uma discussão que pode existir entre a geografia e a história, é de que nos últimos 4, 5 mil anos não aconteceu nada. Não aconteceu nada de muito significante assim para a Terra. O historiador vai falar, né, sobre toda a questão de povos e civilizações, e um geógrafo pode falar, então, a Terra já passou por mudanças muito mais importantes, por mais que a gente esteja num processo de destruição aí do próprio planeta, provavelmente a gente não vai viver para vê-lo sendo dizimado, destruído, e até talvez por isso algumas pessoas não se importem muito com ele, e o geógrafo pode chegar e defender esse tipo de posição. Não, não aconteceu nada, cara. Isso aqui que aconteceu perto da história do planeta em si mesmo, isso não foi nada. A gente contar a história desses seres humanos e extremamente limitados, mas igualmente egocêntricos, é indiferente. E ele comenta que, ao fazer qualquer coisa, provavelmente vai ser algo inútil, né, perante, claro, a grandiosidade de tudo, da vida, do universo e tudo mais. Mas não fazer nada é igualmente inútil. Então, entre o fazer e o não fazer, mais vale o inútil do fazer. Se tudo que eu faço não vai ter efeito nenhum, não vai ter significado nenhum, mais vale pelo menos o inútil do fazer, do tentar, do movimento, da ação. Mais vale o otimismo da vontade, né? E o pessimismo da razão ele vai estar lá para explicar, né, para motivar também, mas aquilo a gente já faz sabendo. E o fazer da poesia ele é também calcado nessas pedras. A gente tem que pensar que, às vezes, a gente tem a possibilidade entre o fazer arte e o não fazer arte, e a gente tem que começar a topar mais esse desafio, aceitar mais esse desafio, a topar o risco, né? E o Neil Gaiman, no discurso dele, ele fala muito sobre essa questão do aceitar a vida, né, mas reclamando e compondo e fazendo arte e interpretando e se lançando ao mundo sem medo, né, do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer a nós. Então, o artista inconfessável é esse, que entre o inútil e o inútil, entre o fazer e o não fazer, ele prefere fazer, ele prefere, né, entregar aqui, ó, de forma direta ao ninguém. Clarice Lispector, ela não é responsável só pelas frases que a gente encontra lá com a carinha dela, e que às vezes nem são dela, junto com a Cecília Meirelles, junto com o Caio Fernando Abreu. Ela é além disso, né? E eu quero comentar um trecho interessante dela e que eu vou comentar depois aqui algumas coisinhas. Então, Lispector diz que este livro é como um livro qualquer.
mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo de que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. É muito interessante esse comentário da própria Clarice, né, no livro dela, Paixão Segundo GH, e é interessante ver o tanto que ela é radical, o tanto que ela é exigente com os leitores. Ela quer, né, que a pessoa que leia seja uma pessoa de alma já formada. Às vezes, quando a gente produz uma poesia, um livro, um conto, a gente espera que o leitor tenha determinada bagagem ali para suportar, para entender aquilo que eu tento transmitir a ele. E é uma crítica que a gente tem que estar sempre atentos. Por quê? Porque, às vezes, eu faço um conto, às vezes, difícil demais para ser lido por um adolescente, e faço um texto óbvio demais para ser lido por um adulto. E, obviamente, eu posso incorrer num erro aí, porque esse adulto, quando ele lê, ele pode estar buscando por algo mais trabalhado, e isso vai bastante também do estilo do leitor, né? Essa atenção que é necessária para alguns livros, às vezes não é tão importante, né, em outros livros. Esse diálogo sincero, às vezes, que o autor, né, tem com o seu leitor, esse desejo de que o leitor já tenha uma alma já formada, ele é um procedimento que, às vezes, acontece em determinado tipo de escrita e, às vezes, não acontece em outro. Na Clarice, é algo recorrente. Ela, normalmente, os livros dela são livros para essas pessoas de alma já formada. Eu, quando eu li a primeira vez A Hora da Estrela, eu achei um livro tosco, achei um livro ridículo, não gostei de nada do livro, porque eu não entendi absolutamente nada. Para mim, eram fatos simples, narrados por uma pessoa, tipo, away ali, e que eu não entendi nada. Eu falei, ó, oh, beleza, grandes coisas esse livro aqui, não vi nada demais. E hoje em dia, quando eu olho para a obra, eu vejo a riqueza que tem dentro daquele livro. Então, claro que você não pode controlar o pensamento do seu leitor, mas você pode direcioná-lo, e principalmente direcionar as idades corretas, o momento correto, o momento de alma já formada, o momento de alma ainda em processo de compreensão de mundo, para poder entender esse tipo de livro, né? Um outro procedimento, que a gente pode dizer também que é utilizado pela Clarice Lispector, ele é relacionado a esse universo da oralidade, da fala. É o tom, às vezes, que ela adota de uma confissão, de estar te contando alguma coisa ali, às vezes te pedindo alguma coisa, às vezes parece uma súplica que emerge de seus textos. É um dado curioso que aponta até uma certa porção religiosa ali dentro da Clarice Lispector. E é engraçado pensar que ela era uma pessoa muito difícil, os comentários a respeito dela, enquanto pessoa, eram bem interessantes. E a gente percebe essa parte assim de súplica, de pedido, de confissão, uma herança romântica ali dentro da obra dela, que é bem interessante. E essa herança romântica acontecendo ali no seio da modernidade, e que esteve presente também, né, na geração modernista anterior, é algo que a gente pode destacar da escrita da Clarice, que é algo interessante para até se pensar nessa metalinguagem dentro do seu próprio texto. Fica aí também como um exemplo e, quem sabe, uma inspiração. E aí, eu quero dar outro exemplo sobre momentos que a gente pode utilizar essa voz narrativa para denunciar algumas coisas diferentes. E aí a gente chega nessa música sensacional, nessa letra maravilhosa, nessa melodia maravilhosa, Chico Buarque, na música Cálice. Em Cálice, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor e engolir a labota,
Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Essa obra do Chico Buarque, ela tem todo um contexto histórico, né? Mas pelo texto a gente já percebe alguns elementos de destaque que nós podemos falar. Primeiro, Pai, afasta de mim esse cálice. É engraçado ver quando eles estão cantando, né? Essa canção, salvo engano, é o Milton e o Chico, e eles falam, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice, cálice, cálice. E essa repetição, você realmente fica com aquele sentido duplo. Afasta de mim esse cálice, que é o cálice mesmo, aquele cálice de vinho tinto de sangue, ou o cálice é o cálice do ato de se calar, cálice, aquela ordem pelo silêncio. E pelo contexto a gente compreende muito melhor esse cálice, né? E pelo restante a gente já percebe, né? Mesmo calada a boca, resta o peito. Eu não posso falar, mas eu sinto, né? De que me vale ser filho da santa, né? O silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Outra realidade. Como é difícil, pai, acordar calado, né? Essa forçação ao silêncio. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. E o final também é perfeito, quando ele fala, né, esse silêncio todo me atordoa, esse silêncio todo me faz mal, mas atordoado eu permaneço atento, para na arquibancada a qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa, né, ver alguma mudança acontecendo. E ele fala, como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta, né? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. E ele depois, né, termina falando que quer perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo, quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. E aí a gente já começa a compreender por que que essa canção foi feita dessa maneira, por conta do contexto todo em que ela foi produzida, né? A gente sabe, né, por conta de todo o período, né? Começa, na verdade, ali em 1945, paralelamente ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia o fim de uma ditadura, né? A ditadura da Era Vargas. De 1945 até 64, o ano do golpe militar, né, que instaurou um novo governo ditatorial, o Brasil ele passa por momentos de uma euforia econômica, de acreditar mesmo que a política desenvolvimentista, por exemplo, de Juscelino Kubitschek, que é tão falado, principalmente aqui em Brasília, seria algo que realmente funcionaria, a ideia dos 50 anos em 5, e por mais que fosse um momento de instabilidades políticas, se tinha essa euforia, esse otimismo, né? Desde Jânio Quadros, né? Volta Jango e traz a vassoura que as forças estão entrando por debaixo da porta, meu velho. Desde que Jânio Quadros assumiu o poder, né? De 64 a 68 são os primeiros anos ali do governo autoritário,
E a repressão já começa a se mostrar ali contra as liberdades individuais. É interessante que, na arte, isso vai refletir, né? A própria Tropicália é um reflexo, a própria era dos festivais são reflexos desse desejo por vontade de ter voz. O motivo por qual Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos, completamente arbitrária, prisões completamente arbitrárias, falando que eles estavam tocando o hino nacional, sendo tocado de uma maneira desvirtuosa, né, só para motivar prisões, já era absurdo o suficiente. E até mesmo a tentativa das forças econômicas e da própria igreja, né, até com a marcha da família e de Deus, não sei o quê, querendo ir contra o governo da época, né, por acreditar que ele poderia ter algum pensamento comunista por conta da preocupação popular que acontecia ali no momento, já mostra bastante como o povo era facilmente influenciado, o povo era facilmente ali levado a tomar atitudes erradas, né, por acreditar em um mito, em algo que não acontecia, que não era verdade de fato. O próprio fantasma do comunismo está aí até hoje para provar a verdade disso. Então, de 1964, nesses primeiros anos desse governo autoritário, a gente percebe essas repressões às liberdades, as repressões às liberdades individuais, e o traço de violência que marca os anos posteriores, na verdade, eles vêm justamente por conta que começam a surgir protestos, começam a surgir cada vez mais contundentemente negações àquela ordem imposta pelos militares na época, principalmente por parte de alguns grupos organizados, claro, pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, a ALN, a Ação Libertadora Nacional, e o governo militar ele sente-se ameaçado e ele começa a exigir atos cada vez mais restritivos em relação à liberdade individual. Esses atos eles culminam com a decretação, né, com o decreto em dezembro de 68 do AI-5, o ato institucional, desculpe, o ato institucional número 5, o AI-5, que ele praticamente elimina as liberdades individuais, ele institui uma censura prévia de toda a produção cultural, porque afinal isso amedrontava o trabalho do poeta, o trabalho do artista amedrontava por conta do número de pessoas que ele conseguia atingir, e praticamente o AI-5 impedia as práticas de políticas democráticas, né? O período de 68 a 75 foi o período mais sombrio da história brasileira recente, com relação a essa liberdade de agir, essa liberdade de pensar, né? Se a gente tem o direito, liberdade de cátedra hoje em dia do professor criticar, do professor falar o que ele pensa, do professor é, 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 realmente contar, né, os fatos de uma maneira crítica e contar também o lado do vencido, né, o lado de quem sofre, a palavra do excluído também ser parte daquele discurso, a gente deve justamente ao movimento que se levantou contra esse tipo de imposição que aconteceu na época, né? Então, a liberdade de agir e de pensar ela estava bastante comprometida naquele momento. Foi também, nessa época, uma época de extrema violência, né, tanto nos centros urbanos como na zona rural, marcada pelos atos, né, dos guerrilheiros de grupos que lutavam pelo fim da ditadura e das diversas prisões, torturas e mortes que foram perpetradas pelo regime ditatorial. E, realmente, o trabalho do historiador ele consiste justamente em lembrar a sociedade daquilo que ela não pode, não deve esquecer, né? Justamente porque, se não fosse o trabalho do historiador, às vezes essas ações de violência, essas ações que nós percebemos nesse momento, elas poderiam ficar, às vezes, conhecidas como uma revolução, né? Quando acontece um golpe. Inclusive, agora no final da minha graduação,
critiquei alguns professores, porque os professores que estavam orientando os trabalhos dos alunos, eles chegaram, tinham alunos no curso de História, para vocês terem uma ideia da gravidade, que queriam fazer trabalhos de conclusão de curso defendendo a ditadura militar, falando que a ditadura não foi ditadura e sim uma revolução. Querendo ou não, eles estavam querendo mentir ali, adulterar os fatos, tentar fingir que não existe historiografia o suficiente para a gente saber quem foi cada uma dessas pessoas. E o professor, para não ser sincero, para não falar a verdade para aquele aluno ali, ele chegou e falou: ah, não, é porque não tem muita bibliografia a respeito do seu tema, é melhor a gente mudar. E eu critiquei porque eu falei, não, professor, você tem que chegar nesse aluno, nesse educando, e trazer luz ali para essa criatura. Chegar e falar, olha, meu amigo, o que você está tentando falar é rechaçado nos centros universitários, não porque a gente vive numa balbúrdia aqui de esquerda e coisa do tipo dentro da faculdade, dentro da universidade, mas porque o que você está tentando fazer é uma pseudo-história, contar um lado só de uma história, fazer um trabalho mal feito e a gente não corrobora com esse tipo de ideal, né? E se você quiser tentar fazer esse trabalho, tentar chegar numa banca com seus iguais e perante seus iguais, tentar defender uma postura absurda dessa, provavelmente você vai ser reprovado. Dá para se falar. Então, foi um momento de prisões, de tortura, de mortes, e foi também um período em que a inspiração do artista ela se viu diante de sérios obstáculos para sua concretude, para sua concretização. Como todas as produções elas tinham que passar ali pelo crivo da censura, muitas delas tiveram que ser alteradas para vir a público. Outras simplesmente foram impedidas de serem veiculadas. Foram conhecidas mesmo depois da época da repressão. Isso não significou, contudo, uma interrupção nas composições literárias, nas composições musicais, nas composições teatrais ou mesmo cinematográficas. O que houve foi uma adaptação dessas manifestações artísticas aos novos tempos, porque o artista ele tem essa capacidade de se recriar. Muitas mensagens que eram contrárias ao regime, elas eram passadas ali por meio de uma metáfora. A gente sabe que o artista é inteligente o suficiente para criar, e a gente sabe que, normalmente, aquele cara que só sabe dar ordem ali, ele não tem o dom da interpretação artística. Então, às vezes, ele não vai compreender a metáfora que vai ser passada, né? Muitas músicas do Chico, do Caetano Veloso, outros compositores da época também, eles se fizeram valer desse tipo de estratégia. No entanto, nos anos 70, havia alas do escalão militar que se sentiam descontentes ainda com o encaminhamento das práticas de repressão. Em 74, quando a presidência da República foi assumida pelo general Ernesto Geisel, né? Este militar das alas mais moderadas, ele já trazia a incumbência de iniciar o processo de abertura política. Claro, com medo, né, dos militares serem depois culpados pelo período, né? Entretanto, a necessidade do fim do regime militar ela foi se tornando cada vez mais clara, cada vez mais evidente, com as denúncias públicas dos desmandos do seu aparato opressivo, né? Com a morte de inocentes, como o jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975, né? E com o fracasso do milagre econômico que era anunciado, né, no início dos anos 70. A gente só percebeu a dívida externa do país crescendo absurdamente. A gente tinha uma aparência de progresso ali, mas, na verdade, não conseguia tirar a nação do seu subdesenvolvimento. Inclusive, foi um período, claro, de aumento das desigualdades sociais que já existiam aqui no Brasil, né, há séculos. Assim, em 1979, um grande passo, né, para o retorno da nossa frágil até hoje democracia foi dado com a concessão da anistia aos que tiveram seus direitos cassados, de modo que os exilados políticos puderam finalmente retornar ao país.
Em 1984 acontece o movimento das diretas já, tanto tempo, né, que demorou. E nesse movimento de direta já, a gente via justamente essa luta do povo pelo voto direto para a presidência da República, às vezes para fazer besteira, mas pelo voto direto, né, para a presidência da República, tendo sido o ponto mais alto das reivindicações democráticas na época. Em 1985, Tancredo Neves, civil, foi eleito presidente da República por voto indireto, completando assim o processo de abertura política, né, e marcou o fim da ditadura no país. Mesmo assim, somente em 1989, né, um ano depois da nossa Constituição, somente em 89 que voltaria, né, a acontecer as eleições diretas para presidente do Brasil. E essas obras, elas marcaram esse período e elas deixam um período imortalizado, mas é bom a gente compreender também todo esse contexto em que as coisas acontecem. E aí, tempos depois, a gente começa uma discussão nova, a gente começa a falar de modernismo, a gente começa a falar de pós-modernismo, e antes da gente falar a respeito desses temas, é preciso fazer uma certa distinção entre os termos. Quando a gente vai falar de modernismo e pós-modernismo, a gente também tem que falar de pós-modernidade, de pós-moderno, de pós-modernismo, e são coisas que sempre acabam se confundindo quando a gente vai tratar sobre o assunto. Sobre a pós-modernidade, ainda há bastante discussão entre os estudiosos, né? E até mesmo o modernismo ainda levanta bastante discussões. Muitos deles acreditam que os aspectos relativos à modernidade são o capitalismo, a industrialização, a vida urbana, os governos democráticos. E, quando a gente analisa isso, a gente pensa que não foram significativamente alterados, né, para a gente mudar de tempo. Então, não haveria, sim, uma justificativa para a gente pensar em uma pós-modernidade. Já o segundo termo, né, que a gente comenta aqui, o pós-modernismo, ele diz respeito a uma atmosfera cultural que surgiu por volta ali dos anos 50. Se a gente for pensar que a Semana de Arte Moderna em 22 estava ali no modernismo. Essa data, claro, não é um consenso entre os teóricos, e também não é fácil, principalmente pela proximidade. A gente fala de momentos muito próximos ainda para debatermos e para estudarmos. E ela teria trazido, sim, uma mudança profunda no comportamento das pessoas. Hoje a gente percebe, por exemplo, que em poucos anos nós passamos de poucas pessoas tendo um celular, por exemplo, para utilizar, para praticamente todo mundo ter um celular. O celular foi uma coisa que entrou no bolso do homem pós-moderno aí, e que antes só cabia a chave e a carteira. Hoje em dia, chave, carteira e celular, não tem para onde correr, praticamente todo mundo. Quanto ao pós-modernismo, a gente ainda acredita que ele seja um conceito que se volta mais diretamente para a produção artística e literária. O próprio nome ele já estabelece essa ligação com o modernismo. E, nesse sentido, com tudo que ele significa enquanto movimento estético. Seria, então, o pós-modernismo uma nova etapa do modernismo? Seria ele um movimento de oposição às práticas modernistas? Né? Por isso, ele seria algo totalmente novo, não devesse, né, nem receber esse nome? O que se percebe, a princípio, é que o conceito de pós-modernismo ele vem sempre atrelado ao próprio modernismo. De fato, os estudiosos do assunto eles ainda não conseguem separar com uma nitidez assim, esses limites que separam essas construções artísticas designadas como pós-modernas ou como modernas, e ocorre também que a difusão dessa cultura de massa, a explosão do consumo, que passou a ser mostrado como uma necessidade fundamental da vida humana, a desesperança nos grandes valores sociais, como a paz, a democracia, a justiça, a igualdade social, econômica, racial, sexual, tudo isso estimulou o aparecimento de novas produções artísticas que se focassem nessas questões. Daí o surgimento do pós-modernismo, ele seria a configuração de uma
de uma arte, de uma literatura nesse novo contexto, num contexto de luta, num contexto de disputas entre discursos e de cada vez maior necessidade de desvalorizar quem antes era desvalorizado, sofria preconceito. Entretanto, a gente ainda pode discutir muito do que é essa prática pós-modernista, né? O que já estava presente no modernismo e o que se verá, né, a seguir. Isso é uma discussão bem interessante. O modernismo e o pós-modernismo, eles têm algumas coisas que são opostas e que, ao mesmo tempo, se correlacionam. O modernismo ele tem uma cultura elevada. Já o pós-modernismo, a gente tem um cotidiano banalizado. O modernismo ele tem esse apreço pela arte. O pós-modernismo, pela anti-arte. O modernismo, essa questão estética ainda é bastante forte, a estetização. No pós-modernismo, essa desestatização, né? A gente não se importa tanto com isso. No modernismo, a questão da interpretação. No pós-modernismo, a apresentação. No modernismo, se valoriza bastante ainda a questão da obra, da originalidade. E no pós-modernismo, o processo com que a arte é feita, o pastiche, a colagem, né? a tradição literária contra o talento individual sendo posto à prova ali é uma coisa que aparece muito mais. A forma e a abstração no modernismo e o conteúdo e a figuração no pós-modernismo. O hermetismo no modernismo e a fácil compreensão no pós-modernismo. A gente já pensa em pessoas assim, não só com extrema bagagem para consumir a arte. O conhecimento superior, né? E o jogo com a arte, a oposição ao público, às vezes brigando com o público no modernismo, e a participação do público no pós-modernismo, a crítica cultural e o comentário cômico. De um lado, a afirmação da arte, do outro, uma desvalorização, né, da obra do autor. Isso daí foi feito por Santos, que é o Jair Ferreira dos Santos. Ele tem uma discussão muito interessante a respeito do modernismo, do pós-modernismo, de tudo isso. E aí, eu quero dar um exemplo do Ferreira Goulart e toda essa questão do texto, justamente para a gente continuar e ninguém dormir. Atenção. Barulho, de Ferreira Goulart. Todo poema é feito de ar, apenas. A mão do poeta não rasga a madeira, não fere o metal. A pedra não tinge de azul os dedos quando escreve manhã, ou brisa, ou blusa de mulher. O poema é sem matéria palpável. Tudo que há nele é barulho, quando rumoreja ao sopro da leitura. É engraçado que muitos dos poemas do Goulart eu percebo essa questão do texto como um texto para ser texto, mas esse é justamente para falar o contrário, para falar dessa questão da leitura. Todo poema ele é feito de ar, ele só vai existir mesmo quando ele for falado, quando ele for lido. O autor ele só existe quando alguém o lê. Enquanto ele só criou a obra ali, ele ainda não existe, ainda não aconteceu a tríade. Autor, obra, leitor, não teve contato. Então, a mão do poeta ela não rasga a madeira, ela não esculpe, ela não fere o metal, ela não fere a pedra, ela não tinge de azul, ela não suja os dedos, como na pintura, quando a gente escreve manhã. Aquela manhã clara, azul, ou brisa, escreve o vento, ou blusa de mulher. O poema ele é sem essa matéria palpável. A palavra, as nossas abelhas domésticas, elas são assim. E o que há nele? Barulho, o som, né? O falar. É o barulho quando rumoreja, é o sopro da leitura. Dando continuidade, tem um trecho muito interessante dessa canção. Eu gosto bastante de música, né? Como eu já tinha comentado anteriormente. E tem essa banda maravilhosa, que o nome dessa banda é Pouca Vogal. Pouca Vogal é a junção entre duas pessoas que têm poucas vogais no nome do sul do Brasil, que é o Duca Lendecker e Humberto Gessinger. Um é responsável
por uma banda, outra é responsável por outra, eles se juntaram aí, um gremista e um colorado, para fazer essa banda Pouca Vogal, né? E em Pouca Vogal tem essa canção, Depois da Curva. Amanhã, talvez, este vendaval faça algum sentido. Dá para se dizer qualquer coisa sobre todo mundo. Por hoje é só. Vou deixar passar a ventania. Talvez amanhã, vento, vela e velocidade. Esse v da literação aí é muito interessante. Mas o trecho que eu acho mais legal em Depois da Curva é que ele fala: dá para escrever, o papel aceita toda qualquer coisa. Então, dá para se dizer qualquer coisa sobre todo mundo? Beleza, óbvio que dá. Mas dá para escrever também toda qualquer coisa. O papel aceita toda qualquer coisa. Tudo que eu fizer ali vai estar no papel, vai aparecer e pronto, acabou. E o desafio é justamente quando a gente se encontra ali frente à mais desafiadora, né, dos elementos do mundo, que é a folha de papel em branco. Ele aceita qualquer coisa, mas nós somos os nossos primeiros críticos que vamos ali analisar se aquela toda qualquer coisa é algo válido ou não. E, normalmente, mais vale o inútil do fazer. Então, vale o inútil do trabalho. O Fernando Abreu é outro autor que eu acho incrível e que eu acho que ele vai muito além das frases nas redes sociais. E a gente tem que valorizar esse artista grandioso que ele é. Eu vou pausar aqui rapidão para abrir um textinho dele e vou fazer uma leitura para vocês. O motorista japonês tentou puxar conversa, mas respondi com um grunhido. Ele desistiu depois de comentar que ia cair a maior água. Afastei o banco para trás, estendi as pernas. Abri mais o vidro. Ele ligou o rádio. Rezei para que não sintonizasse num daqueles programas com descrições hiperrealistas de velhinhas estupradas, vermes dentro de sanduíches, chacinas em orfanatos. De repente, a voz rouca de Cazuza começou a cantar. Vai trocar de estação, tive certeza. Mas ele não trocou. Isso me fez gostar um pouco dele. Tão oriental, talvez budista, e pedi que aumentasse, por favor, o volume. Deitei a cabeça no encosto de plástico pegajoso e, por quase um segundo, muito rapidamente, enquanto o carro rastejava pelo trânsito difícil, sobre o asfalto em brasa, a camisa molhada, a pilha de laudas virando pasta entre meus dedos, fechei os olhos. O vento soprava na minha cara, secando o suor, e por quase um segundo, outra vez, como quem de repente suspira ou pisca e segue em frente, veloz feito uma mariposa que cruza subitamente o ar nas noites de verão, à procura de luz acesa para girar em torno, como quem apaga ou acende uma dessas luzes para perceber no quarto vazio apenas a vibração do bater de asas que se restou no ar. Não, o inseto que já foi embora, no fundo turvo do pensamento, eu queria ver no escuro do mundo, sem querer nem provocar ou conduzir por quase um segundo, finalmente dentro do táxi que descia em direção ao Ibirapuera. Lembrei, então, de Pedro. Esse texto do Caio Fernando Abreu é um texto que eu acho muito interessante, justamente por ele pegar elementos simples e trazer para suscitar a sua curiosidade, né? Por que se lembrar de Pedro agora? Por que essa descrição de sensações, de pensamentos? O que levou, né, esse conto a se desenvolver aí? Aí você só descobre na obra de Caio Fernando Abreu, que eu vou continuar comentando daqui a pouco. E agora, depois de todas essas discussões a respeito de o que fazer, como buscar inspiração, o que a gente pode usar para alimentar o nosso cérebro de mais ideias, né? E a tradição literária pode ser um caminho muito interessante para isso. A gente pensa nas publicações. Onde eu publico? Né? Tenho um sonho de publicar meu livro, quero publicar meu livro aqui no Valparaíso, como eu faço? E a gente vê, justamente por essa questão da modernidade ter trazido a forma do consumo para a gente ser uma coisa mais fácil,
A gente vê a publicação, por exemplo, na internet, crescendo absurdamente, como uma coisa muito mais simples de fazer. Então, a primeira coisa que eu aconselho é procurar pessoas que já tenham seus livros publicados. Por exemplo, pessoas que têm um contato como em academia de letras, e seja em qualquer estado que você esteja, em qualquer município que você esteja, não apenas no Valparaíso de Goiás. A forma, claro, se você publica em um e-book, por exemplo, um livro digital, e tem aquele desejo de ver o seu livro físico, real, na sua mão, também é um sonho válido e é possível também. Tem muitas editoras que trabalham de maneira independente, trabalham no mercado mais informal, que podem tornar o sonho realidade. E que se vale a pena publicar a sua obra, eu sempre pergunto de volta, vale a pena sonhar? Se você acredita que vale a pena sonhar, vale. E aí, eu vou deixar mais algumas leituras que eu acho interessante para o nosso pensamento. Sem Ana Blues é uma obra sensacional, um conto incrível do Caio Fernando Abreu, que eu recomendo sempre. Quando eu trabalhei com literatura nacional, eu pedi a leitura para os meus alunos, justamente porque eu acho um texto incrível de sentidos e significados para serem levantados. Aqueles Dois é um texto incrível também, que levanta várias discussões muito boas para acontecerem, né? É outro texto que eu recomendo demais, 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 demais a leitura. E, para terminar, duas leituras possíveis. Machado de Assis, ou dentro do conto A Cartomante em quadrinhos, ou o próprio conto em si. É um conto incrível, um conto nacional, um conto maravilhoso, que traz assim a dimensão do que é a nossa literatura. E como leitura final, eu deixo a obra, duas obras, que são as minhas duas obras, meus filhos aí. Um é Universos Paralelos, deixo o linkzinho aqui para vocês poderem acessar, poderem criticar, poderem olhar os desenhos. Os desenhos foram feitos por dois artistas sensacionais. Um é o Décio de Souza Bernardo, meu querido pai, e o outro é o Fagner Souza, o meu tatuador preferido, sensacional, Fagner. E o outro é o Anjo Reverso, que foi escrito num momento um pouquinho mais complicado, mais tenso da vida, mas que eu deixo aí também como leitura recomendada para vocês conhecerem os dois, ok? Aqui, na conclusão, eu vou passar um videozinho, rapidamente, que é um videozinho do Make Good Art, do Neil Gaiman. Eu quero comentar esse vídeo e pausando, já que o som dele não vai sair aqui na nossa gravação, Cris vai poder ouvir, mas eu vou comentando enquanto ele vai acontecendo sobre uma animação que foi feita a respeito do discurso do Gaiman. Vamos lá. No começo, primeiro, essa produção desse artista foi bem interessante, e a narração é do próprio Neil Gaiman. E ele diz, algumas vezes a vida é difícil, as coisas podem dar errado. A gente vê o menino aí todo enfaixado aí justamente porque percebemos que alguma coisa deu errado. As coisas às vezes dão errado na vida, no amor, nos negócios, na amizade, na saúde e em todas as outras coisas que a vida pode dar errado. E quando as coisas ficam difíceis, é isso que você deve fazer. Faça boa arte. Aí o menino ganhando aí, né, os lápis de cor. O seu marido, né, fugiu com um político, faça boa arte. Aqui, ó, né, é muito interessante a gente perceber no próprio desenho, é bem legal, né?
fugiu ali com uma outra moça, e aqui ela está, né, colocando aquela arte para fora de uma maneira bastante raivosa, né? Mas é o momento também de fazer boa arte. A sua perna foi devorada ali por uma cobra geneticamente modificada, ali, mutante e tudo mais. O que você vai fazer depois? Você vai fazer boa arte. E aqui é baseado no filme Jaws, né? No filme dos tubarões. Ele só mudou aqui, ganhou um Oscar pela arte que ele produziu. Depois, preso ali, ó, por conta de outras coisas. O gato explodiu, faça boa arte. Alguém na internet achando que o que você faz é estúpido, ou mal, ou já foi feito antes, faça boa arte. Faça apenas o que você pode fazer melhor. Make good art. Faça boa arte. Esse resumo é um resumo muito, 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 muito pequeno da grandiosidade que é o discurso e que, novamente, eu recomendo para vocês. Vejam e curtam bastante. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas e, por fim, eu quero agradecer a todos que se dispuseram e assistiram essas aulas aí, essas conversas, esses debates. Quem quiser conversar comigo, está aí o meu e-mail, alexandrevbernardo@gmail.com. Minhas contas no Instagram e Facebook são @os universos paralelos, meu primeiro livro, e @Alexandre V. Bernardo. Muito obrigado, espero que a gente possa construir muito, que esse seja o primeiro de muitos encontros que nós tenhamos pela frente. Ok? Agradeço muito a todos. Cris, quer conversar um pouquinho com a gente agora no final da aula? Quer que a gente encerre a gravação? O que você me diz? Eu só quero te contar que o gato subiu em cima da TV, tá ali pulando em cima da TV. Oh, meu Deus. Indicar aqui a obra da casa. Quem não tem, pode adquirir. É muito interessante. Essa é uma delas. Confissões. Tem o banquete também. Primeiro, prepara a mesa e depois prepara a cama. O banquete ou confissões. Ambos da Academia Valparisense de Letras, aí as coletâneas, galera. Agora o Obscuro sai em 2 diazinhos. Contos de terror e mistério. E parabéns à AVL e parabéns a você por estas aulas maravilhosas, que eu acredito que serão as primeiras de muitas. Estaremos aguardando novas aulas, novas programações e estaremos aqui juntos. Com certeza. Agradeço mais uma vez. Vou finalizar a gravação por hoje, então. Um beijo, Cris. Um beijo a todos aí. Mandem mensagem, mandem mensagens lá pela rede social e estamos juntos sempre. Muito obrigado, galera. Vou parar a gravação nesse momento. Tchau, tchau.